O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 5 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar porque hoje é semissexta, como diria o grande Pitoli, e vamos nos hidratar com uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, hoje é um programa especial porque estamos retornando à série Quebrando o Silêncio, sim. Uma série da coluna Verdade Alienígena. A gente está na dúvida, pô, mas nunca tinha ouvido falar disso, porque há um hiato bem grande entre o último programa e esse. O último programa ele foi realizado em 27 de abril de 2024. Sim, 27 de abril de 2024. Ou seja, está fazendo quase 2 anos que ele foi perpetrado. Ou seja, é um hiato grande, gente. Por que, Matheus? Por que, Mamá? Muita gente está me chamando agora. Descobriram esse apelido. É o seguinte, foram durante o correr do tempo, foram aparecendo outras prioridades. E eu fui jogando para frente. Eu gosto de fazer isso. Só que esse foi muito para frente. E é um programa assim, é uma série importantíssima porque trata dos Humitas. Como vocês se lembram, são 3 grupos alienígenas que atuam na Terra. Os reptilianos, os Humitas e o terceiro é formado por várias espécies que só querem viver em paz no melhor local do universo. No caso, deste universo aqui dentro dos inúmeros universos que existem no conceito do multiverso. Ok? Então, eu faço para você o seguinte apelo. Você que está chegando agora, que tem curiosidade, ou mesmo para os acólitos que nem se lembram mais desses outros programas, se vocês tiverem interesse, se algum de vocês tiver interesse em assistir aos programas iniciais, coloca aí nos comentários. Ô Mamá, por favor, eu quero ver os outros programas, os primeiros da série, que eu vou disponibilizá-los no WhatsApp do Cuesta, assim, no canal de WhatsApp do Cuesta, que está na descrição. Eu vou disponibilizá-los em ordem cronológica e você pode se ater à narrativa, ao estudo, à reportagem. E, com detalhe, você vai perceber que há uma mudança de linguagem, ou seja, quase 2 anos, a linguagem do Cuesta mudou muito, sim. Eu vou sempre tentando otimizar a coisa.
Então você vai sentir assim, uma diferença na questão da linguagem, mas nada que atrapalhe a compreensão da coisa. Ok, gente? E essa questão meio de pôr para frente, tem muita gente que me manda relatos ufológicos, aí, de cunho ufológico, e fala, pô, mamá, você não vai falar do meu caso, não sei o quê. Calma, cocada, eu estou analisando a coisa com cuidado, com muito carinho, e, na medida do possível, eu vou fazer programas sobre esses relatos que me são mandados. Ok? Mas vamos ao programa de hoje, na sequência conversaremos mais a respeito. Hoje vou voltar a tratar do livro Breaking the Silence, Interview with Space People, Quebrando o Silêncio, Entrevistas com Alienígenas. Uma obra em que, através de uma ação mediúnica do mestre Ryu Hokawa, foram entrevistadas diversas raças alienígenas, das quais eu destaco a entrevista com o Mita, que foi perpetrada em 18 de fevereiro de 2010. Vamos à sequência dela. Como a Terra está longe, podemos levar várias décadas para chegar aqui, relatou o Cujo. Mas, quando o universo se move a nosso favor, podemos chegar em um curto espaço de tempo, de cerca de 3 anos. E aqui eu quero só fazer uma análise, que eu já vi outras declarações parecidas. E eu cheguei a uma teoria que nós sabemos que existe a questão do buraco de minhoca, que é a dobra do tempo. Você imagina, esses dois Vs. Cada um aqui é um ponto distante deste multiverso, em que estamos, deste universo, no caso esse é o nosso aqui dentro do multiverso. Eu vou usar o termo universo porque aqui onde é o local que nos é mais sensível, para ficar mais fácil. Então aqui dentro temos os pontos, e aí fecha-se a coisa e forma-se um canal por onde as naves trafegam. E você vê que tem um tempo aqui que falou, podemos, um curto espaço de tempo leva cerca de 3 anos, e mesmo por dentro de um buraco de minhoca, tem um período de tempo relativo a 3 anos terrestres para chegar aqui. E essa questão aqui, eu encaro o seguinte, somente o pessoal da Terra plana fala muito das águas primordiais, tá? Como se fala na Bíblia também, que sobre o domo teriam as águas primordiais. E eu entendo que essas águas primordiais são apenas figurativas, na verdade é o éter. E o éter, ele tem um movimento ondulante. E aí eu entendo que esse movimento ondulante vão se formar as ondas, e aí ocorre um efeito, digamos, orgânico do buraco de minhoca. E formariam 2 ondas, as cristas se estreitariam, se aproximariam, se estreitaria o vale e a nave alienígena surfaria por esse canal e chegaria à Terra. Então esse é o conceito. Na verdade não são águas. A água é apenas uma forma figurativa de descrever o éter. O éter, o que é? É aquilo que se supõe que seja o vácuo. Na verdade não existe o vácuo. Existem partículas muito menores que, em função do tamanho delas, física quântica, elas dão a impressão de que existe um vácuo. Ok? Mas vamos lá. Logo, tentamos trabalhar com o universo tanto quanto possível. Somos como os Kentoshi, os enviados japoneses à China durante a dinastia Tang. É assim que nos sentimos. Nota, os Kentoshis foram enviados para fazer espionagem industrial, levando toda a tecnologia desenvolvida pela China para o Japão. Sendo que no pacote estava a receita do tofu. Mas isso não é uma espécie de quebra de patentes, me pergunta Miriam Big Pig. Sim, é aquilo que a China hoje faz com os outros países. Aquilo que fizeram com a China no passado, hoje a China faz com os outros países do mundo. É interessante isso. É aquilo que os espíritas gostam de chamar de lei do retorno. Eu não gosto muito desse termo lei do retorno, que parece que há uma obrigatoriedade e tudo. Não, o que acontece é o seguinte, há um movimento cíclico do universo e dentro da lei da sintonia de vibrações, o que aconteceu com alguém em um determinado momento foi a favor de um, pode se tornar a favor do outro em um
dentro desse determinado momento. Contudo, isso não é uma regra. Pode acontecer duas vezes a favor do mesmo. Então, essa questão de lei do retorno é complicada, assim, porque parece que é uma regrinha. E toda regra tem a sua exceção. Afinal, as regras foram inventadas para serem quebradas. Quem é que gosta de seguir regra, hein? Pensa bem. O que te falaram a infância inteira? Não converse com estranhos. Claro, isso tem uma lógica, que a criança não tem como se defender. Mas se você tivesse levado isso ao pé da letra, na sequência da sua vida, você ia morrer virgem, cara. Imagina se você não conversa com uma estranha ou com um estranho, ou se um estranho ou uma estranha não vão na sua conversa. Em 6 de novembro de 2023, no site Japan Society, publicado foi o artigo de autoria de Douglas Fuqua, alcunhado de As Missões Japonesas à China na dinastia Tang nos séculos 7 e 9. Lendo-se que, em 19 ocasiões, de 630 a 894, a corte japonesa enviou vários agentes para a China, a dinastia Tang, conhecidos como Kentoshi, os embaixadores enviados a Tang para servir como representantes políticos e culturais na China. 14 dessas missões completaram a árdua jornada de ida e volta à capital chinesa. 14 dessas, hein, meu? Muitas não se concluíram, o navio não chegou, e outras, acho que os caras nem voltaram mais. E as missões trouxeram elementos da civilização Tang que afetaram profundamente o governo, a economia, a cultura e a religião do Japão. Todavia, as missões Kentoshi eram grandes, contando com até 600 pessoas, e entre seus membros estavam estudantes e monges que reestruturaram o antigo Estado do Japão e inspiraram eventos decisivos na história institucional japonesa inicial, como a Reforma Taika de 645, que aplicou a reforma agrária de Tang às terras agrícolas japonesas para fortalecer a corte. Nota, a Reforma Taika é uma espécie de comunismo, em que as propriedades privadas passaram para o controle do Estado, e o Código Tairô de 701, que sistematizara, sob a autoridade do imperador japonês, uma estrutura burocrática ao estilo chinês, que consistia em conter a insatisfação popular por meio de leis. É parecido com o que o Supremo Tribunal do Crime faz por aqui, se vocês separaram. Não sei se vocês lembram que um dos membros desse Supremo Tribunal do Crime falou que gostava da China, que se inspirava no modelo chinês. E o que eles fizeram depois da eleição de 22? O cara falava, reclamava da eleição, ia preso, tinha conta derrubada, era multado. Ou seja, você contém a revolta dos outros por meio de leis. Ou seja, você usa o instrumento repressor que está a favor de você contra os outros. Isso é coisa de gente que não tem autoridade, que não consegue lidar com a realidade. Então ela tenta moldar a realidade calando seus opositores. Ok? Isso foi isso que foi feito, porque eles fizeram o que aconteceu, institucionalizaram um comunismo, tomaram as terras de todo mundo e meteram na cadeia quem reclamou. Ou seja, fique feliz da gente estar cuidando da terra por você, que não é mais sua. Agora você não precisa mais se preocupar que você não tem mais terra. Você é mais um na multidão. Você é mais um lacaio do Estado. E não enche o saco. É isso que eles fazem. Fazem até hoje. Conforma-se com o resultado da eleição. Pô, puseram um monte de jornalista vagabundo aí. Oh, a eleição já acabou, meu. Acabou o caralho, velho. Não teve auditoria. Acabou o caralho pra tua nega, meu. Você não manda em bosta nenhuma, cara. Você devia, esses jornalistas, vocês deviam pegar o diploma e rasgar. Porque você não é jornalista. Você, como jornalista, deveria ir atrás da verdade. Se as pessoas estão reclamando, e conversar com as pessoas, saber por que elas estão reclamando. E depois e descobrir se essa reclamação é justa ou não.
Não, não, a eleição já acabou, meu, não enche o saco. Tinha um que tava na Olimpíada, não sei se era Olimpíada, era a Copa do Mundo, um vagabundo aí, um correspondente, eu sei quem que é ele, um idiota aí com o nome de viado aí. Isso aí a eleição já acabou. Nossa, vou mostrar o cara que tá dando um soco na cara desse infeliz, meu. O cara falar um negócio desse, o cara se diz jornalista, meu. Vamos lá, de volta ao texto do senhor Fuqua. Os membros dessas embaixadas da China também participavam de troca de bens, itens tributários oficiais e, muito provavelmente, mercadorias negociadas de modo privado. Guarda essa aqui. Mercadorias negociadas de modo privado. Mais uma vez, mercadorias negociadas de modo privado. Ok? Depois eu vou fazer um programa sobre essa ação do Japão na China. Já peguei esse texto que eu estou trabalhando aqui, do senhor Fuqua, eu vou tratar dele na íntegra. Aí vocês vão entender melhor a coisa, mas nós hoje só vamos tratar da questão alienígena, já que esse pessoal esses agentes japoneses foram usados como exemplo pelo Mita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, assim, isso não é uma ação alienígena, é uma ação do Japão em relação à China. Mas, como foi usado como exemplo, vamos avançar. Os membros dessas embaixadas na China também participavam de troca de bens, itens tributários e oficiais e muito provavelmente mercadorias negociadas de modo privado, dado que eles transportavam matérias-primas como âmbar, ágata e uma variedade de tecidos de seda e os trocavam por produtos chineses como livros, instrumentos musicais, escritos religiosos e imagens búdicas. E aqui eu paro para fazer uma ilação. Este Mita não citou os Kentoshi gratuitamente. Ou seja, ele deixou claro que eles fazem espionagem industrial, provavelmente engenharia reversa em outras civilizações. Sim, esse mesmo buraco de minhoca que os trouxe para a Terra também os leva para outros planetas, onde eles também atuam. Mas a questão agora aqui, vamos lá, antes da questão. Ou seja, ele deixou claro que eles fazem espionagem industrial, provavelmente engenharia reversa, em outras civilizações. Conquanto que, por fora, como os Kentoshi, com certeza, os Umitas têm o seu mercado negro. Onde será que é o mercado negro deles aqui na Terra? Na Deep Web? Dark Web? Se alguém souber, a área de comentários do Cuesta é a tribuna certa para a sua manifestação. Sim, se você que conhece, que lida com Deep Web, Dark Web, conhece esse universo, você deve saber onde é o mercado negro dos Umitas, que é por aí que eles devem comercializar produtos, não produtos de grande escala. Por exemplo, armamento. Armamento eles não vão. Pode até vender no mercado negro, mas é mais fácil vender para os governos, como o governo norte-americano, o governo russo, o governo chinês, os grandes governos. Aí os caras teriam uma disponibilidade maior de recursos. Contudo, por exemplo, foi dito aqui que eles levaram, por exemplo, a receita do tofu. Eu acho que a receita do tofu não era do interesse do governo japonês, mas deve ter sido comercializado ao mercado negro e se tornou uma parte da culinária local. Voltando, como diria o rei Salomão, aí é na questão da lei do retorno, a dita lei do retorno, que é o movimento cíclico. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicar com palavra. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi é isto mesmo que será, e o que foi feito é isto mesmo que se fará. Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, não, como o rei Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Então, a questão é, se os Kentoshi fizeram um mercado negro, ou seja, eles foram para fazer um trabalho, aquilo que eles faziam sem o governo saber, provavelmente usou o termo mercado negro, porque não era do interesse do governo, talvez nem interesse de que o governo soubesse. Então eles fizeram um comércio à parte. Se os Kentoshi fizeram isso, e o Mita disse que
os compara aos kentoshi, então a questão é onde fica o mercado negro umita? E o que eles comercializam? Eu tenho curiosidade disso. Então, já que nós estamos lidando muito com a área de comentários, como eu disse no começo, você que não viu os outros programas, se tiver interesse, peça aí que eu os disponibilizarei no canal do WhatsApp do Cuesta. Eu peço para você que tem acesso a Deep Web, Dark Web, isso daí, me passe, coloque lá nos comentários que eu vou pesquisar e eu quero fazer uma matéria sobre esse mercado negro umita. Eu suponho que seja na questão virtual, porque hoje é o sistema mais moderno e os umitas utilizam X. Eles sempre utilizaram X, utilizaram no passado na Espanha correspondência, então eles sempre utilizaram esses meios de comunicação da época, eles sempre usaram como carta e o X. Agora, vamos supor que tem um mita mais rebelde aí, exista realmente um mercado negro físico, se tiver, eu quero ir lá. Por isso que eu preciso pesquisar. Se existir um mercado físico, não esse virtual, que esse virtual funcionaria como eu não vou citar o nome aqui, não posso citar o nome para não criar problema, mas onde você faz compra pela internet, eu suponho que seja assim. Mas se tiver um mercado físico, vamos supor, nos subterrâneos da Liberdade, por exemplo, eu quero saber. Que nem aqui em Santos, é público e notório que existe um mercado negro no porto, de produtos que chegam no porto. Será que eles comercializam produtos do mercado negro umita no porto de Santos também? Eu quero saber. Se tiver, eu vou lá para fazer a reportagem, para conhecer, para filmar. Não sei se os caras vão querer filmar também. O cara que foi ao mercado negro vai querer filmar, mas eu quero ir lá conhecer, conversar com um umita. Gostaria de conhecer um umita pessoalmente, bater um papo com ele, ver os produtos. Que produtos vocês trazem de outro planeta aí e comercializam aqui, longe das grandes esferas. Que esse comércio é feito onde? Na base da pirâmide. É um comércio na base da pirâmide, não é no cume. Então, eu gostaria muito de saber. Então, você que tem essa informação, por favor, disponibilize aí nos comentários, se é na Deep, na Dark Web, ou se mesmo tem um espaço físico onde os umitas atuam. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, e nela estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá gostar. Ao meu outro livro aqui, o Romance, a Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo, hein? Ah, só lembrando, os meus livros, esse livro aqui não, A Máquina da Verdade, esse aqui só é vendido virtualmente, ok? Os outros livros, a Saga de Kid Winchester, ou A Noite das Intrusas, ou O Retorno de Zé Jedi, estão à venda em todas as livrarias do mundo, físicas e virtuais. Ok? E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, para você fazer sua doação. O Pix para os acólitos do estrangeiro. Os acólitos são os nossos seguidores. E o PayPal para os seguidores. Não, aliás, o Pix é para todo mundo aqui no Brasil. Para o estrangeiro, ao PayPal, que é esse para os estrangeiros, para você já fazer a sua doação aqui e contribuir com o Cuesta. Aí na sequência tem o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Reforçando, você pedindo aí os programas, os primeiros programas da série Quebrando o Silêncio, eles serão disponibilizados no WhatsApp. E na Aldus Bar, o ponto de encontro dos acólitos, na Aldus Bar, o ponto de encontro dos acólitos, para você se hidratar nesta semicesta.
E atenção, próximo evento. Atenção, próximo evento, todos os carros, Denilson, todos os carros. Gico Booking, propriedade estigmatizada. Almas Perdidas, do sábado, dia 7 de março de 2026, às 6 horas, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 7 de março de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, Almas Perdidas. E nesse sábado também eu retorno com Boteco do Mamá. Dito isto, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!